Pai, te agradecemos por esta manhã, porque a tua palavra diz que todas as manhãs a tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Porque grande é a tua fidelidade e o teu amor. Obrigado pela tua boa mão sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu amor que é derramado constantemente sobre nós. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor nos dê uma porção especial da tua palavra e que sejamos alimentados pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Vamos começar esse tema e eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Nesta manhã eu gostaria que vocês me respondessem esta pergunta. Bom, é o seguinte. Vamos lá. Você já se sentiu culpado alguma vez na vida? Me responda primeiro isso. Você já se sentiu culpado? Por favor, escreva para mim. Você já se sentiu culpado? Vamos lá. Essa é a pergunta que eu faço para vocês nesta manhã. Você já se sentiu culpado? Aqui no Facebook, a Cláudia Tene disse várias vezes. A Ângela disse sim, a Mônica também. A Fábia disse, me sinto o tempo todo assim. Então, Fábia, esse tema vai ser muito importante para você, viu? Deus vai falar ao seu coração. A Ilza disse várias vezes. Sionara, todos nós, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês. Olha lá, várias pessoas estão respondendo. Todos nós já nos sentimos culpados, não é verdade, gente? Todos nós. De uma maneira ou de outra, em alguma situação, nós nos sentimos culpados. Mas deixa eu perguntar para vocês. Presta atenção nessa pergunta. Que sentimentos você teria sabendo que as suas ações elas foram vistas por alguém e que essa pessoa está esperando a hora de se vingar e jogar no ventilador o que você fez? Que sentimentos você teria sabendo disso? Eu vou repetir. Que sentimentos você teria sabendo que as suas ações foram vistas, que alguma coisa que você fez, uma pessoa viu, e essa pessoa está esperando a hora de se vingar e jogar tudo no ventilador aquilo que você fez? Que sentimentos você teria? A Luciana disse de vergonha. Vergonha e tristeza, disse o Ricardo. Medo, disse a Vi, né? Esse medo e vergonha. Vamos lá, gente, vamos respondendo. O pessoal lá também do Facebook e o Instagram, vamos respondendo. Medo, vergonha, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Ficaria envergonhada, disse a Neuza Maria. Muita vergonha, disse a Guiomar. A Dani disse medo, vergonha, tristeza. A Márcia disse vergonha, medo. Nós temos esses sentimentos muito parecidos, né? A Mônica disse vergonha, raiva, culpa. Imagina alguém vendo alguma coisa sua e louco para te prejudicar. Só esperando o momento para jogar no ventilador. Imagina, que sentimento você teria sabendo que essa pessoa tem você na mão dela? Se assim eu posso dizer, né? Que sentimento que você teria? Você já passou por uma situação dessa? Né? Então olha lá, vamos lá, eu estou lendo aqui as respostas de vocês. A Sionara disse talvez vergonha e raiva. A Ivete disse ficaria misto de angústia, vergonha, tristeza. Medo, disse a Elaine Medi disse medo. A Ione disse vergonha, culpa. A Neger Hard disse já passei por isso, dá muito medo. Um sufoco, disse a Ju.
Ficaria arrependido demais, disse o Maurício Soares. A Fernanda Santos disse, que sentimento horrível. É horrível mesmo, né? A Pietra disse, já passei por isso, e depois que orei, joguei primeiro no ventilador. Ela preferiu. O Ricardo disse, remorso. A Ju está perguntando, qual a pergunta, por favor, pastor? Então, olha só, você que está chegando agora, acabei de fazer uma pergunta para a nossa reflexão aqui nessa manhã. E a pergunta é, que sentimentos você teria, sabendo que as suas ações foram vistas por alguém, e que essa pessoa está esperando a hora de se vingar e jogar no ventilador aquilo que você fez? Então, vamos lá. A Maria Aparecida disse, assumiria tudo. Arrependimento, enfim. Vontade de voltar atrás e não poder fazer isso, né, disse Isabel. O medo. A Cláudia Tene disse, o pior é que me sinto culpada por coisas que eu não fiz. Então, se alguém jogasse na minha cara, me sentiria mais culpada ainda. Só Deus para entender. A Karen disse, ficaria muito mal. A Fátima disse, inconformidade. A Silvia Guerreiro disse, a gente se sente a pior das pessoas. Fraco, né? Gente, nós somos muito parecidos, né? Somos muito parecidos. Eu queria meditar com vocês nesse tema aqui, que é tão importante, gente, porque é algo que afeta todos nós, em níveis diferentes, mas afeta todos nós, porque em algum momento da vida a gente já se sentiu culpado, a gente sente e vai se sentir. E como é que a gente vai lidar com isso? Eu queria te ajudar nesta manhã, mostrar caminhos para você, de como é que você pode lidar com essas coisas. É tão importante, gente, tão importante. Bom, vamos lá, vamos pensar juntos. Eu perguntei para vocês, você já se sentiu culpado? Você disse que sim. Quando esse sentimento permanece na nossa vida, né? E quando esse sentimento não sai da gente? Como é que a gente lida com isso? Como é que você tem lidado com a culpa? Como é que você tem lidado com a culpa? Essa é uma pergunta muito importante. Amigos, não existe carrasco pior. Não existe carrasco pior do que o carrasco do próprio coração. Quando nosso coração nos condena, gente, não há força que consiga reverter a influência perniciosa, danosa e destrutiva de uma consciência que acusa. É horrível. E eu quero ler com vocês um texto aqui de 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, anote aí, 1 João capítulo 3, diz assim, versículo 19, olha só, gente, diz assim, assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração, diante de Deus, está dizendo o apóstolo, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração. Repita aí com você na sua casa, diga assim, Deus é maior que o meu coração e Ele sabe de todas as coisas. Está escrito aqui, porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Até o versículo 22, versículo 19 ao 22. Então, gente, como eu disse para vocês, quando o nosso coração nos condena, não há força que consiga reverter essa influência danosa, sabe? Destrutiva de uma consciência que acusa. Por isso que o apóstolo João está dizendo aqui no versículo 19, ele está dizendo o seguinte, assim saberemos que nós somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior, disse o apóstolo João, Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Meus amigos, uma pessoa culpada é uma pessoa que
tem paranoia. O que é paranoia, gente? É uma doença mental onde a pessoa se sente perseguida e não sabe por quem. A pessoa tem medo e não sabe do quê. Ah, vive nessa paranoia. Uma pessoa culpada, gente, ela acredita que cada coisa que acontece na vida, cada incidente da vida, é uma maldição. Porque ela está culpada. Acontece algum problema, por menor que seja o problema, às vezes um pneu furado, sei lá, bateu o carro, né? Deu uma ralada lá no prédio, na coluna do prédio, uma gripezinha que surge e tal. Qualquer coisa que acontece, por menor que seja, a pessoa se sente culpada, a pessoa acha que é um castigo de Deus, é uma maldição de Deus, uma punição, porque ela se sente vulnerável. Uma pessoa culpada, gente, cada vez que você olha para ela, ela se sente culpada, porque ela pensa que você está julgando e condenando ela. Quando a pessoa está culpada, perceba, quando você está culpado de alguma coisa, quando alguém te olha, você já se sente mal. Já aconteceu isso com você? Tem gente que eu conheço, por exemplo, que não vai mais à igreja, porque essa pessoa pensa que as pessoas olham condenando ela. E muitas vezes, vou dizer para vocês, as pessoas nem sabem do que aconteceu com esta pessoa. Nem sabem. Isso acontece porque a culpa, gente, gera no coração das pessoas, a culpa gera no nosso coração aquele sentimento: será que ele sabe? Será que as pessoas estão sabendo o que aconteceu comigo? A culpa gera esse sentimento na gente. O sentimento de culpa faz com que a gente conviva com uma pergunta horrível: quando é que isso vai vir à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Qual é o dia da retribuição? A gente fica com essas perguntas na cabeça, fica numa neura, numa loucura. Por isso que eu perguntei para vocês aqui, né, logo no início dessa nossa meditação, eu perguntei para vocês o seguinte: que sentimentos você teria sabendo que as suas ações foram vistas por alguém? E que essa pessoa está esperando o momento certo de se vingar e jogar no ventilador aquilo que você fez. Por isso que eu perguntei isso. Portanto, gente, uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa medrosa. Por isso que vocês disseram aqui, a maioria disse, o sentimento que tem é o medo. Eu tenho medo, angústia, medo. Uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa que tem medo. É uma pessoa que não consegue relaxar. É uma pessoa que não descansa em momento algum. É o pior castigo, gente. É o pior castigo. Por quê? Porque o juiz que está lhe condenando é a própria consciência, é a sua própria consciência. E não adianta você dizer para a pessoa que ela está perdoada. Não adianta, porque ela ainda se sente culpada. Mas o que é, gente? O que é o sentimento de culpa? O que é? É quando a vergonha de ser exposto não te dá tréguas. Isso significa sentimento de culpa. É quando a vergonha de ser exposto não te dá tréguas. O que é o sentimento de culpa? É o medo de não conseguir sair do estado de fracasso. E com isso não poder olhar com esperança para o futuro. O que é o sentimento de culpa, gente? É aquela voz dentro da gente, aquela voz interior que diz para nós que o fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. Isso é culpa. O sentimento de culpa, gente, o sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam sempre endividadas. Sempre. Porque a culpa fere. A culpa arrasa. A culpa destrói. A culpa causa danos para a alma de uma pessoa. E vou dizer mais para vocês aqui nesta manhã. Quem descobre o poder da culpa pode usá-la como uma arma de controle. Sabia disso? Para manter o outro de joelhos. Por isso que a culpa é a arma do chantagista.
A culpa é a arma do chantagista. A culpa na mão do tirano, do manipulador, é uma arma poderosíssima. Mas eu quero pensar com vocês o seguinte, em cima de uma pergunta. Quero pensar com vocês. Como é que pessoas podem usar a culpa para manter os outros debaixo de controle? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que alguém pode usar a culpa para manter você debaixo de controle? Ou outras pessoas? Como? Vou dar alguns aspectos aqui interessantes. Primeiro aspecto. Quando manipulam o nosso sentimento de imperfeição. Quando manipulam nosso sentimento de imperfeição. A pergunta é, como é que as pessoas elas podem usar a culpa para manter os outros debaixo de controle? Primeiro, quando manipulam nosso sentimento de imperfeição. Essa é uma primeira ideia, primeiro aspecto. Veja, todos nós aqui, todos vocês que estão conectados aqui junto comigo, eu inclusive, todos nós, em algum ponto da nossa vida, nós nos sentimos inadequados, incapazes, imperfeitos. Por quê? Porque temos falhas. Se você quiser manipular uma pessoa, basta você dizer o seguinte para ela: olha, eu estou sabendo, hein? Eu estou sabendo. Eu não vou revelar agora, mas Deus já me revelou. E é melhor você andar na linha, é melhor você andar direito, porque senão... Percebe? Agora, todo mundo tem falhas. E a Bíblia diz isso. 1 João 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: se dissermos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quer dizer, todos nós temos alguma falha em alguma área, algum problema, alguma situação, todos nós. Então quem diz que não tem pecado é mentiroso e já pecou. É o que diz a Bíblia. Se você diz, não, eu não tenho pecado, você está mentindo. Aí já cometeu um pecado, o pecado da mentira. Porque a Bíblia diz, sabe o que, meus amigos? A Bíblia diz que não existe, não há um justo sequer. Nenhum sequer. Então todos nós somos, em algum ponto, culpados. Então, se nós quisermos manter alguém nas nossas mãos, é só a gente dizer para a pessoa: olha, eu estou sabendo e é melhor você andar na linha, porque senão eu acabo com você. E se dissermos então que Deus está revelando, ixi, Deus está me revelando. Nossa, e as pessoas, você põe medo nas pessoas. A pessoa vai sentir mais medo ainda. Olha que perigo, gente. Agora, gente, a Bíblia não descarta que nós somos inadequados. A Bíblia não descarta que nós somos imperfeitos, amigos. Mas quando a Bíblia fala dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, quando a Bíblia fala sobre essas coisas, não é para nos diminuir ou para sermos manipulados. Não, mas é para nos libertar destes erros, destes pecados. Existem pessoas que se sentem piores dos piores porque foi vendido a essas pessoas um pacote religioso. E esse pacote religioso não percebe que nós somos humanos e que Deus trabalha não com pessoas perfeitas, Deus trabalha com pessoas imperfeitas. Por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Segundo, olha só, a pergunta que eu fiz foi: como é que pessoas podem usar a culpa para manter os outros debaixo de controle? Segunda ideia, segundo aspecto, quando nos comparam com pessoas melhores, entre aspas. Porque ninguém é melhor que ninguém. Mas existe um aspecto que tem. Gente melhor eu vou explicar. Quando nos comparam com pessoas melhores. Veja, quantos sentimentos de culpa nascem no coração das pessoas porque se comparam com outras. E se eu for me comparar com alguém, eu vou me sentir culpado. Se você for se comparar com alguém, você vai se sentir culpado. Por quê? Porque sempre eu vou encontrar uma pessoa melhor que eu. Melhor pai do que eu.
melhor pregador do que eu, melhor pastor do que eu, que canta melhor do que eu, que é mais inteligente do que eu, que é mais rico do que eu, que é mais bonito do que eu. Sempre eu vou encontrar alguém que é mais do que eu. Então, se eu for me comparar com alguém, eu vou sempre me achar menor. Se eu for me comparar com alguém, eu vou sempre achar alguém melhor do que eu, e aí eu vou me sentir culpado. Percebe isso? Então, uma pessoa, gente, ela pode gerar sentimentos no seu coração de que você é uma pessoa medíocre. Alguém pode gerar isso em você, comparando você com alguém. E aí, gente, compara você com as pessoas. E mais, tem gente que compara a gente com personagens bíblicos até. O camarada chega pra você e fala assim: ô irmão, o apóstolo Paulo apanhou, ele evangelizou, ele fez tanta coisa, a obra de Deus, ele navegou, sofreu, padeceu. E você, irmão, o que é que você fez essa semana? Ou então, ô irmão, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria ser comparado com Jesus. E você que não consegue nem levar essa cruz leve que você tem na vida? Percebe, gente? Vocês percebem? Fica até engraçado, o pessoal tá rindo aqui, mas é engraçado mesmo. Mas isso acontece. Então, a culpa, gente, é gerada no nosso coração quando nos comparam com outras pessoas. Porque a gente sempre vai encontrar alguém melhor do que nós em alguma área. Cuidado com isso. Vou continuar com a pergunta. A pergunta que eu fiz é: como que pessoas podem usar a culpa para manter os outros debaixo de controle? Quando? Terceiro, anote. Terceiro, quando colocam metas mais altas do que nós podemos alcançar. Quando colocam metas, quando estipulam metas mais altas do que você pode conseguir alcançar. Gente, é quando eu coloco uma meta para você alcançar algo que você não consegue. Às vezes, eu vou dizer para vocês, às vezes líderes, pastores, são culpados disso. Porque muitos destes líderes, e eu tenho sempre conversado com pessoas que falam comigo sobre estas coisas, né? Sobre pastores que colocaram cargas sobre o povo que eles não conseguem suportar. Não conseguem. O que esses líderes, veja só, o que esses líderes conhecem a respeito de Deus, porque eles aprenderam por anos e anos, eles colocam sobre quem está chegando agora. Ou então colocam sobre quem é muito jovem. Está errado, gente. Isso é desumano. É desumano fazer isso. Como é que eu posso exigir um tipo de comportamento de alguém que está chegando agora e que na minha vida levou muitos e muitos anos para ser estabelecido? Não é verdade? Como é que você que é um cristão, um crente em Jesus, maduro, como é que você pode exigir um tipo de comportamento de alguém que está chegando agora e que na sua vida levou muitos e muitos anos para ser estabelecido? Então, se eu fizer isso, se você fizer isso, você vai gerar culpa no coração das pessoas. Na verdade, gente, são processos de maturidade. São processos de maturidade que precisam acontecer no seu devido tempo na vida das pessoas. Ok? Esses três aspectos. Algumas pessoas aqui na live estão pedindo para que repita algumas. Os meus assessores aqui. Por favor, escrevam para essas pessoas que elas perderam o primeiro ponto, ou o segundo, estão chegando agora. Escrevam para eles pegarem, tá? E anotarem. Vamos continuar. Uma outra pergunta agora. Vamos pensar em outra pergunta. No que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa? Em que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa? Essa é uma outra pergunta. Agora é uma segunda parte desta ministração.
Em que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa. Número 1, anote. O evangelho da graça não espera de cada um mais do que ele pode cumprir. Eu vou repetir para você. O evangelho da graça não espera de cada um mais do que ele pode cumprir. Não espera. Como assim? Gente, Deus sabe que nós temos diferentes capacidades. Deus sabe, Ele que nos formou. E o lindo do evangelho da graça é que Deus só pede de mim o que Ele sabe que eu tenho condições de responder. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aí você pode dizer assim: puxa, Senhor, mas as minhas forças são pequenas. E Deus vai dizer para você: não tem problema. Apenas me ame com aquilo que você tem. Sendo você mesmo, sendo você mesma diante de mim, e eu irei me agradar de ti. Entende? Por isso que a mulher viúva pobre, que deu aquelas 2 moedinhas, lá em Lucas 21, ela não deu pouco. Porque ela deu mais do que todos. Ela deu o que estava no coração dela, ela deu tudo o que tinha. E para Deus é isso que vale. É isso que vale. Deu para entender? Então, em que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa? Primeiro, o evangelho da graça não espera de cada um mais do que ele pode cumprir. Dê o seu melhor para Deus, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco. Dê o seu melhor para o Senhor e Ele vai se agradar de você. Como aconteceu, como eu mencionei aqui com a mulher viúva pobre, que ela deu aquelas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha, ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o que estava no coração dela. E para Deus, gente, é isso que vale. É isso que vale. Segundo, anote. Segundo, o evangelho da graça, gente, entende que erros acontecem nos processos de maturidade. Anote esta verdade. O evangelho da graça entende que erros acontecem nos processos de maturidade. Ou seja, meus amigos, o evangelho da graça sabe que nós vamos pecar. Sabe? João disse, o apóstolo, ele disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus irmãos, os erros fazem parte dos processos da vida. Ninguém aprende se não errar. Ninguém consegue aprender a andar se não tropeçar e cair. As criancinhas, para aprenderem a andar, elas tropeçam e caem. Não é verdade? Lembra como é que foi com você? Com o seu filho? Com a sua filha? Lembra? Para começar a andar, aprender a andar, até firmar a perna bem. Balança, cai, escorrega. É assim. Se os pais desejam que os seus filhos aprendam a andar, precisam deixar as crianças caírem. Não tem jeito. Agora, Deus também sabe disso, gente. Nós vamos aprender a viver e vamos cometer erros. Alguém pode dizer assim para mim nessa manhã: mas Ronaldo, a Bíblia diz que nós devemos ser santos. Ronaldo, a Bíblia diz que nós devemos buscar a perfeição. Sede perfeitos como é o vosso Pai. Sede santos como Ele é santo. Ronaldo, e então, deixa eu explicar para vocês, é verdade isso. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos, perfeitos, a Bíblia está dizendo sobre perfeição de intenções. Quando a Bíblia fala de santificação, de perfeição, está se referindo a nós termos intentos do coração corretos. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. E se eu errar, se eu tropeçar, se eu cair,
Deus vai agir não segundo a minha imperfeição, mas Ele vai agir segundo a misericórdia dEle sobre a minha vida. Como é que eu sei disso? Ué, é a Bíblia que fala, Salmo 103, anote aí. Salmo 103, versículo 8 em diante. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus, disse o salmista, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Olha que lindo isso, Salmo 103, versículo 8 até o 14. Anote isso. Aí você fala, mas e se a gente for infiel a Deus? Ué, se você for infiel a Deus, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2, 13. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Agora, veja só. Se Jesus mandou que a gente aplicasse aquela regra do perdoar 70 vezes 7, você lembra disso quando Jesus fala? De perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então eu fico pensando, se Ele falou isso, quantas vezes Ele está disposto a nos perdoar? Tem gente que fala assim, será que eu tenho o perdão de Deus? Será que eu tenho o perdão de Deus? Alguém está me perguntando o que significa iniquidade. Eu posso explicar depois para você, Edu. Depois você me chama, só para não perder a minha linha de raciocínio. Mas depois você me chama e eu explico para você o que significa iniquidade. Mas, gente, veja só, se Jesus mandou a gente aplicar aquela regra dos 70 vezes 7, do perdão ao dia, né? 70 vezes 7, então quantas vezes Ele está disposto a perdoar? Porque Ele não vai dar uma direção para nós que Ele não está disposto a cumprir. Ele não vai fazer isso, porque senão Ele seria incoerente. Ou seja, vocês perdoem, eu não perdoo, mas vocês têm que perdoar. Você acha que Jesus faria isso com a gente? E tem gente ainda que duvida do perdão de Deus. Ai, será que Deus me perdoou? Perdoou. Porque se Ele falou para a gente perdoar 70 vezes 7, quantas vezes Ele estaria disposto a perdoar, a nos perdoar, gente? Agora, se Ele tá dizendo para a gente perdoar 70 vezes 7, isso mostra que nós, seres humanos, podemos perdoar 70 vezes 7. E se nós, que somos seres humanos, nós podemos fazer isso, Deus perdoa quanto, gente? A única coisa que Deus quer de nós é que seguremos na mão dEle e andemos na luz. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Terceiro, anote isso, que é importante que eu vou dizer, sobre o Evangelho da Graça. No que o Evangelho da Graça é diferente do Evangelho da culpa? Terceiro, o Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassam. Anote isso. O Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassam. Você, meus amigos aí do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e os meus amigos do Instagram, Ronaldo Bezerra Underline, anotem esta verdade que é preciosa. O Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassam. Gente, a Bíblia diz lá em Mateus 12, anote esse texto que eu acho lindo, Mateus 12, 20. É palavras de Jesus. Sabe o que Jesus diz? Em Mateus 12, 20? Que Ele não esmagará a cana quebrada. Olha que lindo isso, gente. Ele não esmagará a cana quebrada. Não apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar o juízo. Amigos, a história do povo de Israel, a história daquela nação, é a grande prova de que Deus não desiste dos seus.
É verdade, Deus é assim. Então tire da sua cabeça a partir de hoje, tire da sua cabeça essa ideia que se prega por aí, essa ideia evangélica, distorcida, que diz o seguinte: você deu brecha para o diabo e agora o diabo tem poderes legais de te pegar. Tira isso da sua cabeça. Ah, eu pequei. Tem tanta gente que fala assim: ah, Ronaldo, eu pequei, agora eu dei brecha para o diabo, ele vai me pegar. Como é que eu faço? Tira isso da sua cabeça, sabe por quê? Porque de acordo com aquilo que a gente leu agora, que Jesus falou em Mateus 12, 20, o Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido. Pelo contrário, é agora que ele vai reunir força dobrada para levantar o caído e restaurá-lo. E ele não vai permitir que o diabo toque. É por isso que a Bíblia diz, Paulo disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra você, que é um filho de Deus, que é um escolhido do Senhor? É o Senhor que te justifica. E se o diabo vier contra você com uma corrente, com uma torrente de águas, sabe o que vai acontecer? O Senhor levantará contra ele o estandarte da cruz do Calvário, e o Senhor vai dizer: essa pessoa é minha e eu não desisti dela. Eu estou fazendo ainda uma obra na vida dela. Ela fracassou? Fracassou, mas eu continuo insistindo, estou fazendo uma grande obra na vida dessa pessoa. Creia nisso. Creia nesta verdade. Deus não desistiu de você. Consequências dos nossos erros surgem, claro. Mas Deus não desistiu de você. E aquilo que ficou de consequência na sua vida, você vai aprender, vai tirar como lição. Para você crescer, para você amadurecer, para você melhorar, para você ser uma outra pessoa. Mas Deus não vai desistir de você, Deus não vai dar você nas mãos do diabo. Eu pergunto para você, você entregaria o seu filho? Digamos que seu filho cometa um erro. Vamos pensar aqui. Seu filho comete um erro. Ele desobedece você. Aí você diz assim: filho, eu vou te entregar só por causa desse erro que você cometeu. Você me desobedeceu aqui em casa. Eu vou entregar você na mão do traficante do bairro. Para ele acabar com você. Você faria isso? Só se você não tivesse em perfeito juízo. Só se você fosse um louco. Agora, você acha que Deus faria isso? Porque essa comparação que eu estou fazendo de entregar o filho na mão do pior traficante é a mesma coisa de que Deus entregar a gente na mão do diabo. Você acha que Deus faria isso? Olha, você pisou na bola, eu vou entregar agora você na mão do diabo para que ele acabe com você. Que ele arrebente com a sua vida. Você acredita que Deus realmente faz isso com você? Se você crê nisso, eu quero dizer para você que você não entendeu o Evangelho de Jesus. Você precisa se converter ao Evangelho e não à religião. A religião coloca culpa nas pessoas. Mas o Evangelho da graça liberta as pessoas deste sentimento horrível. Você precisa se converter ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho da graça de Deus. Se você ainda crê nessas coisas, você precisa se converter ao Evangelho. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem o melhor para você. E Ele está fazendo uma obra. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Número 4, anote. Esse é o último aspecto, mas nesse último aspecto tem alguns desdobramentos aqui interessantes que eu queria falar com vocês. Bom, vamos lá. No que o Evangelho da Graça é diferente do Evangelho da Culpa? Número 4. O Evangelho da Graça permite que as pessoas vivam sem o sentimento de culpa. Eu vou repetir para você. O Evangelho da Graça permite que as pessoas vivam sem o sentimento de culpa. Aí você pergunta: como é que eu posso servir a Deus sem culpa? Eu cometi um erro na minha vida, Ronaldo. Um erro no meu passado. Eu cometi uma falha. Como é que eu me sinto culpado ainda? Culpada? Como é que eu faço? Como é que eu posso servir a Deus agora de maneira tranquila? Deixa eu te pontuar algumas coisas em cima desse aspecto. Primeiro,
Não, diga assim: eu não aceito estar em dívida com Deus. Declare isso: eu não aceito estar em dívida com Deus. Por que eu estou dizendo para você declarar isso? Porque nós não estamos em dívida com Deus. Por quê? Porque toda a dívida foi cravada na cruz do Calvário. Quando ele disse tetelestai, ou seja, está consumado, a sua dívida foi cancelada na cruz do Calvário. Então você precisa declarar: eu aceito pela fé que a cédula que me era contrária foi quitada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aceito pela fé que a minha vida não está sob suspeita, que as minhas fraquezas e os meus defeitos não são sinais de que eu estou abandonado por Deus. Não. Eu não aceito a acusação de Satanás contra a minha vida, porque se ele me acusar diante de Deus, se o diabo me acusar diante de Deus, eu vou dizer a ele: Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro eu fui justificado, eu estou justificado diante de Deus, e justificado mediante a fé, hoje eu tenho paz com Deus. Romanos 5,9, Romanos 5,1. Glória a Deus por isso. Outra declaração que você pode fazer, outra declaração, anote aí: eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Você pode declarar isso. Por quê? Porque se Deus, veja, eu vou explicar algo que muita gente tem dúvida. Tem gente que tem dúvida do amor de Deus. Tem gente que acha que o amor de Deus é volúvel. É inconstante. Deixa eu dizer para você, se Deus nos tratasse diferente em cada falha que nós cometemos, se ele fizesse isso, ele seria instável no seu caráter. Veja, amigos, Deus não tratou Jacó diferente de cada mentira e engano que ele falou e cometeu. Jesus não virou as costas para Pedro nos erros que ele cometeu. Jesus não foi irredutível e rígido quando Tomé duvidou. Gente, nós precisamos entender que o caráter de Deus é do jeito que é, não porque conseguimos fazer Deus do jeito que ele é, mas Deus é do jeito que é, porque ele é. Pronto. E por que Deus nos ama, gente? Aí que está a dúvida de muita gente. Porque nós merecemos? Porque a gente faz por onde? Tem gente que pensa que tem o amor de Deus se fizer por onde, se merecer, se fizer tudo certinho na vida, aí vai ter o amor de Deus. Se cometer erro, aí não tem o amor de Deus. Tem gente que pensa assim. Gente, mas por que Deus nos ama? Porque nós merecemos? Porque nós fizemos por onde? Não, gente. Porque se for assim, o dia que a gente não fizer mais por onde, Deus vai deixar de nos amar. Mas Romanos 5,8 diz, a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Ele sempre nos amou. Então não aceite essa conversa fiada de que Deus fica de bem, que fica de mal. Tem gente que acorda e fala assim: poxa, será que Deus está de bom humor hoje? Aí ele vê o tempo, ele abre a janela, ele olha o tempo lá fora, fala: nossa, hoje está frio, eu acho que Deus está de mau humor. Ou então aquela chuva forte, acho que Deus está de mau humor. Vamos se comportar aqui, precisa se comportar porque Deus não está legal hoje. Se a gente fizer uma coisa errada, se a gente falar algo errado aqui, vai sobrar para nós. Então, para com isso. Para com isso, não aceite essa conversa, esse papo de que Deus fica de bem, fica de mal. Deus não é criança, não é tolinho. Tô de bem, tô de mal, tô de bem, tô de mal. Sabe, tem gente que pensa o seguinte: eu acho que eu tô sem emprego, porque, sei lá, acho que Deus colocou meu nome no papel e jogou fora. Você acha mesmo que Deus trata assim os seus filhos? Você acha que o amor de Deus é assim por você? É desse jeito? Gente, o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é incondicional. E um último aspectozinho aqui, ainda desse número 4 que eu citei para vocês, uma outra frase que eu quero destacar é a seguinte: eu não aceito chantagens do diabo dizendo que Deus está aliado a ele contra mim.
Eu não aceito chantagens do diabo dizendo que Deus está aliado a ele contra mim. Não aceite isso. Por quê? Gente, porque Deus é por nós. Por quê? Porque a palavra de Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Deus quer da gente então? É Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus espera de nós. Agora, esse evangelho que se prega por aí, do desiste, do abandona, do entrega para o diabo, o evangelho da maldição, da macumba que vai pegar, sabe? Do nome que está na boca do sapo. Gente, esse não é o evangelho da Bíblia, gente. Não é o evangelho da Bíblia. Porque Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, diz o Senhor. Ninguém. Nós somos dele. Então não tem esse papo desse evangelho do desiste, do larga pro lado, do abandona, do entrega pro diabo, da maldição que vai pegar. Não existe esse evangelho, gente. Porque nós estamos guardados nas mãos do Senhor. E ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai pegar a gente da mão dele. Nós estamos guardados nele. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos seguros em Deus, nós estamos guardados em Cristo para sempre, desde agora até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu tenho que fazer, Ronaldo? Creia. Você não precisa fazer nada. É só crer e receber essa palavra, tomar posse desta palavra. Creia que você é do Senhor. Agora, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida hoje a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor. E eu quero encerrar com vocês para nós orarmos aqui. Quero encerrar perguntando para você, para nós orarmos. Você identifica sentimento de culpa na sua vida? Se você identifica, eu pergunto para você também. Você quer ser livre disso? Tome posse hoje. Se você quer ser livre, tome posse hoje da sua identidade em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar por você e com você nesta manhã. Para que você seja liberto de todo o sentimento que te aprisiona. Sentimento de culpa que está travando a sua vida, que não deixa você avançar. Pessoas que se sentem culpadas não avançam. Não avançam. E Deus quer restaurar você hoje. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer te levantar, te dar um ânimo novo. E Ele deseja que você seja mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você e te abençoar nesta manhã. Posso fazer isso? Posso fazer isso? Pai, eu quero te louvar nesta manhã pela Tua palavra. Te louvar pelos desafios que nós estamos vendo e compartilhando nesta manhã. Obrigado porque a Tua palavra é tão especial. A Tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido tão bom para conosco. Pai, mas por vezes há sentimentos ruins na gente. Sentimentos que são danosos, perniciosos e que tentam nos minar, nos destruir, nos derrubar. Mas tantas vezes o diabo traz acusação contra nós. O diabo até usa pessoas para trazer acusação dos erros, dos fracassos que nós cometemos na vida. Mas como nós aprendemos aqui nesta manhã, o apóstolo Paulo disse, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. É o Senhor. E o Senhor não desistiu da gente. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. O Senhor está fazendo uma obra poderosa. Como é bom saber que um dia o Senhor falou, um dia quando o Senhor esteve entre nós aqui nesta terra, o Senhor falou que o Senhor não esmagará a cana quebrada
e não apagará o pavio fumegante. Oh, Pai, obrigado por isso, porque o Senhor não desiste de nós. Não desiste. Obrigado porque o Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido. Pelo contrário, obrigado porque no nosso tempo de fraqueza, o Senhor não nos abandona quando nós nos mostramos pequenos. Obrigado por saber, nesta manhã, que no momento da nossa fraqueza, agora o Senhor vai reunir forças dobradas para nos levantar, para levantar o caído, para restaurar o caído, e não vai permitir que o diabo o toque. Obrigado por tua graça. Obrigado porque nós somos teus. Nós somos teus filhos. Pai, se porventura existe alguém nesta live carregando este sentimento danoso de culpa, e o diabo tem sido vitorioso com relação a isso na vida desta pessoa, que nesta manhã o diabo seja derrotado em nome de Jesus, e que os meus irmãos sejam livres deste sentimento, sejam livres deste peso, desta carga que destrói, que derruba, que faz recuar. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor alcance agora cada pessoa, cada vida, Senhor, porque nós entendemos que a palavra de Deus é por nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos entender, Senhor, que nós estamos seguros, nós estamos guardados em Cristo Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos ama. Obrigado por saber que o caráter de Deus é do jeito que é, não porque nós conseguimos fazer Deus do jeito que Ele é, mas Deus é do jeito que é porque Ele é. Obrigado por saber disso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que tem coração duro, coração de ferro, que é irredutível, que é rígido com quem falha, mas sabemos que o Senhor sempre nos dá oportunidades para crescermos e melhorarmos. Obrigado por saber que o Senhor não tem um caráter instável. Obrigado, Senhor. Saber que o Senhor nos ama de uma maneira constante. Com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. Que o Senhor abençoe os meus irmãos neste final de semana. Que eles sejam em todas as coisas mais do que vencedores. Guarda os meus irmãos, livra cada um deles do mal. Que a tua graça e o teu favor esteja presente na vida de cada um deles, guardando, abençoando, livrando, fortalecendo. Que o Senhor abençoe os meus irmãos nesta manhã. Eu oro, Pai, e eu te sou muito grato porque o Senhor tem respondido orações. Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que têm sido libertas das suas amarras, pessoas que estão sendo curadas, abençoadas. Obrigado, porque a tua palavra de Deus, a tua palavra é por nós. A palavra de Deus é por nós. Eu te louvo e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.